Vem aí mais um campeão de audiência. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar para vocês, abençoados e abençoadas, mais uma edição do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2811 de hoje, domingo 4 de janeiro de 2015, vamos às manchetes. Revista diz que coronel da PM incitava agressões contra manifestantes. Muito bem. Obra de milícia vence fiscalização de subprefeitura em Rio das Pedras. Apesar de denúncia ter sido feita, a construção é tocada a pleno vapor. Falta de chuva transformou o cenário das cachoeiras do Orco e das Paineiras. Quedas d'água foram transformadas em conta-gotas, desapontando aventureiros e preocupando especialistas. Bloco em homenagem aos Mamonas Assassinos estreia em boate na Zona Sul. Brasília Amarela se lança neste domingo, que se lança hoje, né? Na boate Praia Clube, na Lagoa. Moradores de Cabo Frio reclamam de caos telefônico no último dia do ano. Aécio Neves rebate discurso de Dilma e diz que o Brasil não aceita mais manipulação da verdade. Em nota, Tucano afirma que o país merece mais que discursos, promessas e propaganda. STF não autoriza João Paulo Cunha a fazer curso em faculdade de teologia. Justiça considerou que pedidos de mensaleiros não tem caráter de urgência. Chuva causa transbordamento de córrego na zona norte de São Paulo. Na mesma região, vândalos apedrejaram e incendiaram um ônibus. Estado americano de Illinois estende o uso de maconha medicinal a crianças. O uso da maconha como medicamento por hora só é autorizado em casos especiais como tratamento de crises graves de epilepsia. Peitos de atrizes levam China a censurar a novela. O programa saiu do ar e voltou com enquadramentos fechados para não mostrar os corpos das protagonistas. Essas e outras notícias você vai saber, ou melhor, essas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. O Dia é um jornal que você abre e é todo seu. Dia agora está no formato que você prefere, com muito mais informação. Cobrindo todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta. O que interessa a você está nas páginas de O Dia. Um jornal combativo e independente. Um jornal para chamar de seu. Nenhum jornal é tão Rio como O Dia. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Os preços do jornal O Dia são, de segunda a sábado, R$ 1,50. Repetindo, R$ 1,50. E aos domingos, o preço do jornal O Dia é R$ 2,50. Repetindo, R$ 2,50. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br.
Neste Natal, o Jornal O Dia traz para você a união da elegância e do bom gosto. É a promoção Natal do Dia. Para participar é muito fácil. Basta comprar o jornal, juntar 7 selos e com apenas mais R$ 39,90 levar para casa um relógio com uma linda embalagem. São diversos modelos masculinos e femininos cuidadosamente selecionados para você presentear com elegância quem você ama. Não perca esta super promoção. Jornal O Dia. Como você gosta de ler e ver. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom, você está no Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, com muita coisa boa para você, abençoado e abençoada. Neste Jornal André Amorim você vai conferir as notícias, o esporte, o destaque bizarro, o mundo da fama, uma novidade no Jornal André Amorim, as palavras inefáveis de Jesus Cristo Homem e as colunas como bicha laca. Bibi, fala, meu amor. Ai, continua a música. Ah, sim, eu tô aqui e eu vou continuar o Jornal André Amorim com as colunas. As colunas minhas comigo. Aliás, as colunas minhas não, as colunas comigo e bicha laca. Ai, eu adoro as colunas. Bom, vou passar a bola pro meu gatão André Amorim. Vai, meu gostoso. Agora sim. Obrigado, Bibi. Resumindo, é isso, gente. Jornal André Amorim pra você todo dia no YouTube com você. Ok? Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Conto com a tua audiência, abençoada e abençoada. E agora, as palavras inefáveis de Jesus Cristo, homem. Por isto, Deus lhes envia um poder enganoso, para que creiam a mentira, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade, senão que se comprazeram na justiça. Qual é a verdade? A verdade é o Evangelho. Aquele que não quer o Evangelho, mas quer buscar de Deus, mas sem o Evangelho de Paulo. Então Deus lhes envia um poder, e é poder de Deus, mas é enganoso. Sabe por que é enganoso? Porque se tu chegas enfermo a uma igreja e alguém ora por ti e te cura o físico, mas não cura tua mente, não te diz quem tu és verdadeiramente, então tu levas a saúde, a cura no corpo, mas o espírito ou a mente, que é aquilo que Deus procura, você não entrega a ele. Ou seja, a cura não é garantia que tu esteja na verdade. Há muitas igrejas por aí que impõem as mãos, os enfermos são curados. Mas imagine que o teu corpo físico seja sanado e teu espírito não, para que saiba quem tu és. Então, o apóstolo Paulo diz que aqueles que não criam na verdade que ele pregava, aí incluía os apóstolos e todos aqueles que se opunham a ele. Bem, Pedro, com a sombra, curava os enfermos, e isso era poder de Deus. Aí não diz, Satanás envia um poder a eles, porque Satanás foi destruído e já não tem poder. Antes tinha, mas é Deus quem dirige o bem e o mal. Depois que o diabo foi destruído, ele se encarrega dos ambos departamentos. E ele mesmo te envia mal ou bem. Agora, se tu te pões no Evangelho da Graça, ele começa a enviar o bem. E estas igrejas
que praticam isso de estar orando pelos enfermos, estar curando os enfermos, estar buscando sinais e não conhecimento, diga conhecimento. Porque o conhecimento é o que leva a gratidão ao Senhor. Mas saúde física, até os espíritas te fazem milagres. Psicólogos. A mente é um mundo tremendo. E eu vou te dizer de onde nasce esse poder enganoso. Vamos a Mateus capítulo 19, verso 14. Diga, antes da cruz. Lembre, se você vir Jesus antes da cruz, terá problema. Você tem que ver Jesus Cristo depois da cruz, que é quando começa o ressuscitado. Diga, o ressuscitado. Essa é a diferença deste ministério, que nós estamos depois da cruz e as igrejas evangélicas estão antes da cruz. E antes da cruz aconteceram muitas coisas, por exemplo, em Mateus capítulo 19, verso 14. Mas Jesus disse, deixai as crianças vir a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E havendo posto as mãos sobre eles, se foi dali. O que Jesus fez? Impôs o quê? As mãos. Isso foi antes da cruz. Agora, depois que ressuscita, veja o que ele mesmo diz sobre impor as mãos. Hebreus, capítulo 6, versos 1 e 2. Portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de batismo e da imposição de quê? Quem é que ensina isso? O Senhor. Através de Paulo. O que ele diz aí? Que devemos deixar o quê? A imposição de quê? E o que fazia Jesus antes da cruz? Impondo o quê? Jesus via o endemoniado e impunha as mãos. Lanço fora, expulso. Então agora, ele mesmo depois que morreu, vamos à perfeição. Então, já não impomos mãos, agora é a palavra que faz as coisas. Então, antes impunha as mãos e agora diz que devemos deixar isso. Por quê? Porque depois que ressuscitou, diga, depois que ressuscitou. Se tu não sabes fazer essa diferença, tu nunca vai entender a Bíblia. Porque depois da cruz, tudo mudou. Ouça o programa Mesa Científica de segunda a sexta-feira, 1h na Rádio Metropolitana M. 1090 no Rio ou no www.metropolitana1090.com.br ou www.cienciadjh.com. Eu faço qualquer coisa para um liso perfeito, mas eu também quero um liso cheio de vida. Nova linha de cuidado excepcional, Elseve Keraliso MQ. A primeira recarga fio a fio, com inovação da microqueratina. O ingrediente usado pelos profissionais que reconstitui cada fibra sem sobrecarregar. O cabelo fica super sedoso e com movimento solto natural. Novo Elseve Keraliso MQ, de L'Oréal Paris. O liso perfeito que eu sempre sonhei. Porque você vale muito. Bonetão, o que você tem que está tão diferente, meu? O meu cresceu 7 centímetros. A minha autoestima tá lá em cima, Milton Mendes. E alguém notou? O que? A mulherada tá louca comigo, rapaz. Tá, então mostra aí de eu ver. Opa!
parou. O que é isso aí? Calma, vocês dois. É o meu Raffarillo Alt. Me deixa 7 centímetros mais alto. Raffarillo Alt. Aumenta até sua confiança. Eu vou parar aqui. Depois que eu te dei o primeiro Raffarillo, você cresceu na vida, hein? Não confunda, sapato é Raffarillo. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer suar mais de prazer. A gente quer é ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente quer viver e fazer valer 2015 com você. Porque um ano bom para todos começa dentro de cada um de nós. Banco do Brasil. Bom para todos. Mãe, tô com fome. Calma, filhinho. Só mais meia horinha. Meia? Só se for limpo. Uma coleção de possibilidades. Porque meia é louco. O sol faz tudo para deixar você naturalmente linda. E cenoura e bronze também. É o único com proteção infra-V que preserva o colágeno e a beleza natural da sua pele. A Bia é a mulher mais especial da minha vida e vocês não imaginam a surpresa que eu tô fazendo pra ela. O Ouroccar convida você a conhecer o fim dessa história real. Ouroccar. Quem tem, tem tudo. Acesse bb.com.br/cartão pra tudo. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Arpic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Instrumento maravilhoso. Uma senhora muito distinta estava em um avião vindo da Suíça. Vendo que estava sentada ao lado de um padre simpático, perguntou: Desculpe-me, padre, posso lhe pedir um favor? É claro, minha senhora, o que posso fazer por você? É esse problema. Eu comprei um novo secador de cabelo sofisticado, pelo qual paguei muito dinheiro. Eu realmente ultrapassei os limites da declaração e estou preocupado dele ser confiscado na alfândega. Será que o senhor poderia levá-lo debaixo da sua batina? Ah, claro que poderia, minha senhora. Mas você deve saber que eu não posso mentir. O senhor não tem um rosto tão honesto, padre, que estou certa que eles não lhe farão nenhuma pergunta. E lhe deu o secador. O avião chegou a seu destino. Quando o padre se apresentou à alfândega, lhe perguntaram: Padre, o senhor tem algo a declarar? Do alto da minha cabeça até a faixa da minha cintura não tenho nada a declarar, meu filho. Ele respondeu. Achando a resposta estranha, o fiscal da alfândega perguntou: E da faixa da cintura para baixo, o que o senhor tem? O padre respondeu: Eu tenho um instrumentinho maravilhoso, destinado a ser usado por mulheres e que nunca foi usado. Caindo na risada, o fiscal exclamou: Pode passar, padre. Próximo! As notícias, por favor. Revista diz que Coronel PM incitava agressões contra manifestantes. Mata, assim imobiliza para sempre, dizia Fábio Almeida de Souza na época à frente do batalhão de choque da PM. Elogiado pelo ex-governador Sérgio Cabral Filho, quando esteve à frente do batalhão de choque em 2013, o então tenente-coronel Fábio Almeida de Souza teria sido protagonista de mensagens polêmicas em um grupo do WhatsApp. Entre elas, teria sugerido matar manifestantes até com tiro de fuzil. Confessado que usou
lançador de bomba a menos de 30 metros de integrantes do grupo Black Bloc, os mais radicais durante os protestos, e defendido a filosofia da Alemanha nazista. O teor dos textos, que conta em relatório de 232 páginas da Corregedoria da Polícia Militar, foi revelado ontem com exclusividade pela revista Veja. Em nota oficial, a PM informou que o inquérito policial militar, IPM, está em andamento na fase de cumprimento de exigências feitas pelo Ministério Público. O responsável pelas investigações é o Coronel Gilson Chagas, comandante do 12º BPM em Niterói, batalhão da Polícia Militar. Todos os policiais citados nos fatos já depuseram na qualidade de testemunhas, complementou o texto. Afastado do choque em agosto de 2013, o oficial foi para o Batalhão de Operações Especiais, BOP, e depois integrou a escolta do secretário de Segurança, José Mariano Beltrame. Em novembro, retornou ao comando do choque, dessa vez promovido a coronel. Em nota, a secretaria alegou que o oficial não é indiciado em nenhum IPM. É de Beltrame a palavra final no encerramento de cada inquérito. Se houver pedido de exoneração, é o secretário quem analisa a investigação produzida pela PM para só então ser encaminhado ao Tribunal de Justiça. No período em que as mensagens tenham sido trocadas pelo oficial e subordinados, a ação dos Black Blocs estava no auge de ataque a prédios. Durante uma discussão do grupo sobre técnicas de combate aos manifestantes, o Major Adriano teria sugerido a introdução da técnica com o uso do bastão, chamado de tonfa. Para o Coronel Fábio, no entanto, o método de resolver a questão seria atirar com munição de fuzil. Mata, assim imobiliza para sempre. 762, mata isso tudo. Porrada, paulada, fuzilada, mãozada. 762 que é o 7.62, na verdade. Né? Nas mensagens, o oficial teria deixado claro o projeto de poder para este ano, padrão Alemanha 1930, numa referência ao nazismo. A investigação ainda se, depois que o oficial deixou o choque em agosto de 2013, houve boicote a ações policiais. Porém, hoje o oficial está à frente da tropa novamente há quase 2 meses. Obra de milícia vence fiscalização de subprefeitura em Rio das Pedras. Apesar de não ter sido feita, a construção é tocada a pleno vapor. Rápida no gatilho na construção, o ritmo das obras tocadas pela milícia de Rio das Pedras em Jacarepaguá vence com muita folga o da fiscalização da subprefeitura da Barra da Tijuca. O último prédio erguido na comunidade está em pleno vapor e com apenas 54 dias de trabalho, os operários já levantaram 3 andares. O projeto prevê 4 pavimentos. Está bem perto de ser concluído, inclusive com acabamento. A agilidade fora do comum para todos os padrões da engenharia. Já os fiscais, avisados por um morador quando a obra ainda estava na etapa da fundação, eles nunca apareceram para conferir a documentação do prédio. O edifício, com previsão de construção de 8 apartamentos e 2 lojas comerciais, fica na Via Light, na porta de entrada da comunidade, e não tem licença da Prefeitura do Rio. A velocidade do empreendimento é tamanha que, mesmo antes do fim da conclusão, as unidades estão à venda. Como numa obra oficial, os compradores podem comprar o imóvel na planta, evidente que sem registro em cartório na prefeitura. A certeza de que não haverá fiscalização fica explícita quando os vendedores não ocultam a falta de licença. Os vendedores. Aqui é a comunidade, sabe como é que é? Não é? Não tem documento, mas fazemos registro de venda na Associação de Moradores. Lá vale, serve para o cartório, informa uma parte que se apresenta como responsável da imobiliária da hora, encarregada pela venda dos imóveis. Não precisa pagar nenhum percentual para a imobiliária. Não. Só botei imobiliária na placa para ficar bonitinho. Valorizar, mas não tem imobiliária nenhuma, anuncia. Eita. O dono do empreendimento não aparece. Os moradores alegam que a área pertence ao tenente reformado da PM, Maurício Silva da Costa, o Maurição. Ele é investigado por homicídios e condenado por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Maurição é xerife da milícia e nenhuma obra é tocada na comunidade sem a assinatura do chefe. A imobiliária aponta um homem conhecido como Cabeludo, que seria responsável pela construção. A cronologia da reclamação. Os operários fincavam as primeiras estacas, quando ele ligou para a prefeitura em 6 de novembro e avisou sobre a obra ilegal. Ganhou o protocolo e pedido para esperar a fiscalização em até 15 dias. O tempo passou,
prédio subiu e nada. Segundo o portal de atendimento ao cidadão, 1746, a queixa foi repassada à Secretaria de Urbanismo, que, 7 dias depois, enviou a reclamação à fiscalização à Subprefeitura da Barra. Até sexta-feira apareceu no sistema o status de aguardando a visita do fiscal ao imóvel. A Prefeitura do Rio não explicou a demora no atendimento. Em 4 de dezembro, a equipe de UDIA registrou que obras estavam no segundo andar e lojas em acabamento. 2 semanas depois, fotografou a construção com mais 2 pavimentos. Loja custa R$140 mil. Os preços das unidades dão a dica do lucro com a venda de imóveis nas comunidades sitiadas pela milícia. Uma loja com 36 metros quadrados custa R$140 mil. Mas o valor pode cair um pouco se o comprador negociar as 2 lojas do edifício. O pagamento tem que ser feito à vista. Os apartamentos custam R$80 mil cada um. Se levar os 2, sai por R$140 mil. O segundo andar nem terminamos, mas já fechei com uma pessoa que mora no Golden Green, condomínio de alto luxo na Barra da Tijuca. Avisa o vendedor tentando impressionar. Na conversa, o corretor apresenta as garantias do empreendimento. Fizemos 73 apartamentos lá no Pinheiro, uma localidade em Rio das Pedras. E agora terminamos também lá os prédios com 6 andares. O melhor negócio é investir por aqui. O retorno é certo. Qualquer apartamento pequeno, o aluguel custa, na verdade, R$1.000, assegura ele. Eita ferro, hein? Falta de chuva transformou o cenário das cachoeiras do Horto e das Paineiras. Quedas d'água foram transformadas em conta-gotas, desapontando aventureiros e preocupando especialistas. No imaginário popular, estar aqui no Rio de Janeiro durante o verão é sinônimo de calor e dezenas de opções de alívio imediato junto à natureza. Não é por acaso que na cidade, que cresceu espremida entre o mar e as montanhas, o número de interessados pelo ecoturismo se multiplica a cada ano. Nesta estação, porém, as trilhas realizadas em busca das cachoeiras urbanas podem terminar em frustração por falta d'água. É isso mesmo. A longa estiagem de chuvas transformou a maioria das quedas d'água em conta-gotas, desapontando os aventureiros e preocupando os especialistas. A seca já provocou o desaparecimento de algumas das principais nascentes do Parque Nacional Tijuca. Morador da usina, o publicitário Miguel Campano, de 32 anos, tem nas cascatas das Paineiras algumas das suas principais lembranças de vida. Não podíamos botar a cabeça embaixo d'água. A queda era muito forte, machucava, recorda, desolado. Não é para menos, com a piscina atual vazia, foi necessária uma gambiarra para se refrescar num dia em que a sensação térmica superou 50 graus Celsius. Uma garrafa prolongava o cano e possibilitava o banho. Do contrário, a água escorria bem rente à pedra. No caminho até o local, pode-se reparar que algo está fora de ordem. As pedras úmidas da estrada das Paineiras, que em alguns pontos chegavam a pingar gotas sobre os carros, uma atração à parte durante décadas, encontram-se à míngua. Uma camada de limo esverdeado não deixa ninguém esquecer a paisagem de outrora. Lembro de vir com balde e lavar o carro em dias de baixa movimentação. Atualmente tenho que ficar colado à pedra. Tô fora, vou para a praia enquanto ela também não seca. Diverte-se o vendedor Eduardo Carrilho. A decepção se repete em 9 das trilhas e cachoeiras do Parque Nacional Tijuca. Carros passam em baixa velocidade e, ao constatar o baixo volume despejado, vão embora. Não tão longe dali, no porto, o desencanto pela falta d'água ganha uma pitada de revolta ocasionada pelo abandono. Dezenas de despachos religiosos e lixo se misturam à água, que também é pouca. Locais de peregrinação dos amantes das trilhas, as cachoeiras do Quebra e do Chuveiro vêm perdendo seus frequentadores. Todo trilheiro se lança em meio ao verde da natureza na expectativa de ser recompensado com um banho de cachoeira ou uma vista deslumbrante ao final da caminhada. Atualmente só contamos a imagem panorâmica do Rio, desabafou o ecologista Carlos Pérez. Pela primeira vez no local, um grupo de 5 adolescentes se frustrou naquela que deveria ser a celebração de final de ano. Depois de caminhar por 1h30, eles procuravam o famoso espelho d'água no Quebra, quando foram avisados de que estavam diante do próprio. É isso? Imaginava algo bem mais radical, confessou o estudante Miguel Norma. Mesmo assim, não houve viagem perdida. Entre as gotas que caíam, os jovens comemoraram as férias e prometeram levar reforço da próxima vez que fossem ao local. Vou trazer alguns índios para fazer a dança da chuva, disse a amiga dele, Pietra Blasquez,
para a gargalhada geral. O grupo foi embora cedo, afinal, além de não ter encontrado exatamente o lazer que ia, havia sido alertado para o perigo que cresce na região conforme o sol se põe. São frequentes os assaltos por lá. O pior é que essa região podia ser tão bem explorada pelo turismo, concluiu outro integrante do grupo, João Gonzalez, do alto de seus 15 anos de idade. Volume das nascentes diminuiu 50%. Não há muito a ser feito para restabelecer o volume normal de água das cachoeiras urbanas. O jeito é esperar que a chuva caia em abundância, de preferência com trovadas, garante o supervisor florestal do Parque Nacional Tijuca, Carlos Alberto Pereira. O tremor provocado pelos raios faz com que o volume aumente, explica. A seca, nunca vista em 11 anos trabalhados no parque, é agravada pelas altas temperaturas. Realizamos monitoramento diário pelas trilhas e mata fechada. As nascentes que desembocam em cachoeiras diminuíram seus volumes em 50%. Alguns olhos d'água que não podem mais ser vistos se integraram ao leito subterrâneo. O ecossistema está prejudicado, confirma. Mas o supervisor alerta. Se acaso a previsão de chuva abundante até amanhã anunciada pela meteorologia se cumprir, é recomendável esperar até 48 horas antes de aproveitar o volume restabelecido das cachoeiras. Geralmente a chuva vem acompanhada de muitos resíduos, conclui. Ai, esse perigo das nascentes, hein? Muito bem. Pois bem. Bloco em homenagem aos Mamonas Assassinas estreia em boate na Zona Sul. Brasília Amarela se lança neste domingo na boate Praia Clube, na Lagoa. Caio Booker tinha 6 anos quando os Mamonas Assassinas morreram num acidente aéreo em 1996. Na época fiquei triste quando vi que nunca ia assistir a um show deles, conta o músico e produtor. Hoje à frente de um bloco que homenageia o grupo de Guarulhos, São Paulo, o Brasília Amarela. Passeando por todo o repertório do único álbum dos Mamonas, lançado em 1995, e por clássicos do rock descontraído, a turma faz sua estreia neste domingo, quer dizer, hoje, na boate Praia Clube, na Lagoa. A temporada dura todos os domingos de janeiro. Não há nada certo ainda se Brasília Amarela irá chegar às ruas em fevereiro. Estamos vendo se desfilamos em Copacabana, conta Caio. Ele e mais 12 músicos mantêm o clima de gozação dos shows mamônicos. Mas não é imitação, é uma referência. Eu mesmo nem imito o Dinho, cantou os Mamonas. Apesar de ser o vocalista, mantemos a vibe, diz, dando uma amostra de que o público pode esperar. Os ensaios são uma grande zoação. Brincamos muito uns com os outros. Uma produtora nossa veio ver e disse que saiu daqui mais alegre. E olha que é complicado trabalhar com muita gente. Mas, como os Mamonas falavam, é uma faca de 2 legumes, né? Aliás, facas de 2 legumes é uma expressão que foi muito usada, pelo saudoso presidente do Corinthians, Vicente Mateus. Para fazer o repertório dos Mamonas pular carnaval, o grupo transformou Pelas em Santos em Marchinha Sambão. Deu cara de pagode clássico deu cara de pagode clássico, a Lá Vem o Alemão, tirou um samba enredo de Shop Sense, um funk de Vira-Vira e uniu uma linda mulher a Boys Don't Cry. Nessa hora rola interação com o público. Chamo uma menina da plateia e faço uma declaração de amor como se ela tivesse me traído. E ataco com o seu corno ou ser, eis a minha indagação, diverte Caio. Além das músicas do grupo, o Brasília Amarela ainda toca sucesso do Traje a Rigor, Mary Lou e Nada a Declarar, Raimundos, Mulher de Fases e Secos e Molhados, o Vira. A gente ainda toca 2 músicas do programa Chaves, incluindo o clássico Que Bonita Sua Roupa, alegra-se Caio. E mesmo nunca tendo visto os Mamonas ao vivo, não para de assistir as apresentações completas deles que existem no YouTube. Tem até o show deles no Metropolitan, que já passou que depois mudou seu nome para TL Hall, depois veio Claro Hall e atualmente usa o nome de Citibank Hall. Já vi 10 vezes o show. De acordo com
o produtor musical, no YouTube, né? Quer dizer, ele na verdade já viu o show através do YouTube. Moradores de Cabo Frio reclamam de caos telefônico no último dia do ano. Quem resolveu curtir a passagem de ano na região dos lagos aqui no Rio de Janeiro pode ter passado um sufoco para desejar feliz ano novo para quem estava longe. Moradores de Cabo Frio relataram diversos problemas com aparelhos de telefone celular que vão de falhas no 3G à impossibilidade de receber e fazer ligações. Um deles foi o empresário Marcelo Veloso, que relatou que não conseguiu ligar para o filho que mora em São Paulo e nem para a filha e o genro que estão aqui no Rio de Janeiro para desejar ano novo. O problema é recorrente, acontece todos os anos, principalmente nesta época do ano. As operadoras deveriam se preparar melhor para o movimento na região, reclama o empresário que usa o serviço da operadora Claro. Assim como Marcelo, Alexandre Oliveira, que é jornalista, também enfrentou dificuldades. Segundo ela, desde a manhã do dia 31 que o celular parou de funcionar. Às 8 horas da manhã ainda tinha algum sinal do celular e do 3G, mas depois disso só conseguia usar mesmo residencial. Tenho 2 aparelhos e nenhum dos 2 completava a ligação, lamentou Alexandre. De acordo com os moradores de Cabo Frio, o problema é constante nos períodos de ano onde a concentração de pessoas é maior. Cabo Frio é uma cidade litorânea, famosa por atrair turistas na época dos feriados, principalmente durante o Carnaval e Ano Novo. E é justamente nesse período que o serviço das operadoras de telefonia celular acaba oscilando. A professora aposentada Regina Barbosa tentou falar com a família durante a manhã e à tarde do último dia do ano para desejar boas festas, mas, infelizmente, não conseguiu. Foi impossível usar o celular, só conseguiu usar o telefone de casa mesmo, lamentou. Cabo Frio é um local onde o turismo é grande nessa época do ano. A cidade tem mais de 200 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de acordo com a Secretaria de Turismo de Cabo Frio, no Réveillon do ano passado, a cidade chegou a receber quase 1 milhão de pessoas. Com esse aumento repentino de pessoas em um local, é normal que as redes acabem sobrecarregadas. No entanto, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, as empresas de telefonia seguem regras de qualidade que devem ser cumpridas. Em uma região onde existe um grande deslocamento de pessoas em certas épocas do ano, as operadoras devem ter planos para sanar possíveis problemas e seguir com a regulamentação. Caso contrário, devem pagar multas que podem chegar até 50 milhões de reais. Ainda segundo a assessoria, uma das reclamações da Anatel é que os usuários que se sintam lesados entrem em contato com as operadoras e façam reclamações sobre os problemas mais frequentes. Isso acaba gerando um banco de dados, do qual a Anatel tira informações sobre os serviços das operadoras e quais seguem a regulamentação ou não. Caso o problema não se resolva, é aconselhável que o usuário da operadora entre em contato com a Anatel pelo portal do consumidor. Respostas das operadoras. Tcharam! A equipe de reportagem do JB, Jornal do Brasil, entrou em contato com as principais operadoras que prestam serviço na região dos lagos. São elas: TIM, Claro, Vivo e Oi! Procurada pela reportagem, a assessoria da Vivo, quando questionada sobre os problemas na região e as possíveis medidas para resolver a situação, respondeu. A Telefônica Vivo informa que monitora e investe constantemente em sua rede no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de oferecer a melhor qualidade de sinal e garantir a satisfação de seus clientes. Para as celebrações de fim de ano, quando há uma intensificação do uso da rede, a operadora preparou um atendimento diferenciado, contando com equipes técnicas extras de plantão para as intervenções que forem necessárias. Em resposta ao JB, a assessoria da TIM destacou que em datas como Réveillon e Carnaval, as operadoras de telefonia costumam fazer um reforço nas redes. A assessoria informou ainda que as falhas serão pontuais e que a empresa instalou antenas móveis em diversas áreas do Rio e em outros estados e costuma receber turistas. Além disso, a assessoria informou que não houve registro de rompimento de fibra, queda de antena ou qualquer outro acidente e que os possíveis problemas seriam causados pelo grande volume de tráfego de voz e dados. Vamos conferir a nota na íntegra. A TIM, mais uma vez, implementou ações de reforço de sinal em locais de grande concentração de público, com foco nas festas de fim de ano, aumentando a capacidade da rede 3G por meio de sites já instalados e em mais de 100% do número de ERBs móveis, estações rádio-base, antenas, em todo o Brasil, incluindo a região dos lagos no Rio de Janeiro e áreas como Copacabana, Ipanema e Flamengo. Para garantir a qualidade do serviço prestado ao cliente,
A TIM realiza o monitoramento da rede 24 horas por dia. E todo esse trabalho pode ser verificado no site Portas Abertas, que é o tim.com.br/portasabertas, que permite aos consumidores acompanhar a evolução da infraestrutura da empresa e as ações de melhoria realizadas, em linha com o compromisso da companhia com a transparência do seu negócio e do relacionamento com os clientes. Então, repetindo o site, tim.com.br/portasabertas. A Claro respondeu em nota: com a chegada das férias de verão e as festas de final de ano, o tráfego de voz e dados em regiões turísticas cresce mais de 5 vezes durante o período. Para garantir o funcionamento com qualidade do serviço aos seus clientes, a Claro reforçou toda a sua estrutura de redes para prevenir gargalos sazonais, como os que ocorrem ao longo do verão. Por conta disso, as equipes de monitoramento são reforçadas para estarem prontas para remanejamento de rotas e outras ações nos casos de eventuais congestionamentos de rede. A operadora contabilizou um crescimento de 40% de ampliação da rede 3G durante 2014. Até o final do verão de 2015, o incremento terá sido de 50%. Resposta da Oi. A Oi enviou a seguinte nota: para atender ao crescimento do tráfego de voz e de dados nas linhas móveis durante as comemorações do Réveillon, a Oi amplia todos os anos a capacidade das antenas de celular no Rio de Janeiro e em diversos pontos de todo o país. Além disso, a companhia reforça a cobertura com a ativação temporária de novas estações rádio base móveis nos principais locais de concentração de público. Entre janeiro e setembro de 2014, a Oi investiu cerca de 4 bilhões de reais no Brasil. Cerca de 80% desse valor também foram investidos na manutenção e na ampliação da rede, na expansão da cobertura de banda larga fixa e da telefonia móvel em todas as regiões, e na elevação das velocidades oferecidas de banda larga. Os investimentos em telefonia móvel visam aumentar e reforçar também a capacidade para tráfego de dados 3G e 4G, com a implantação de novas antenas em todo o país, que permitirão a melhoria de qualidade em áreas já cobertas e a inclusão de novos municípios. Aécio rebate o discurso de Dilma e diz que o Brasil não aceita mais manipulação da verdade. Em nota, Tucano afirma que o país merece mais do que discursos, promessas e propaganda. Brasília. O presidente nacional do PSDB, o senador por Minas Gerais, Aécio Neves, divulgou nota nesta sexta-feira dizendo que o partido inicia o novo ano revigorado e disposto a cumprir seu papel de maior partido na oposição. Segundo Tucano, a luta se dará ao lado dos 51 milhões de pessoas que votaram contra a continuação do governo petista. A nota, entretanto, responde ao discurso de posse de Dilma. O Tucano não respondeu ao ex-ministro Gilberto Carvalho, que disse em sua despedida ter orgulho de pertencer à quadrilha a que a AS se referiu como sendo o governo de Dilma Rousseff. O Brasil não aceita mais a manipulação da verdade e a simples repetição de velhas promessas que ao longo de 12 anos, infelizmente, não saíram do papel. Nosso país merece mais do que discursos, promessas e propaganda. Queremos um Brasil honrado e justo a que todos temos direito. Por ele e ao lado de milhões de brasileiros, damos as boas-vindas a 2015, diz a nota de Aécio. Segundo Tucano, as esperanças dos brasileiros em 2015 só serão honradas com a realização de mudanças que signifiquem conquistas efetivas na economia, na geração de empregos e de oportunidades para todos, que signifiquem a superação da drástica situação que o país enfrenta na saúde e na segurança pública. O líder do PSDB na Câmara, deputado Antônio Embaçaído, da Bahia, respondeu no mesmo tom do ex-ministro Gilberto Carvalho, que disse em sua despedida ter orgulho de pertencer à quadrilha a que a Aécio Neves se referiu como sendo o governo de Dilma Rousseff. Há alguns meses, Carvalho chamou a Aécio de playboyzinho, e o candidato derrotado nas eleições de outubro devolveu lembrando seu envolvimento no escândalo de propinas de Santo André, que resultou na morte do ex-prefeito Celso Daniel. Hoje, Embaçaí diz que o petista é o primeiro réu confesso da quadrilha do PT. Líder do PSDB responde a Gilberto Carvalho. O líder do PSDB na Câmara, deputado Antônio Embaçaí da Bahia, respondeu ao mesmo tom do ex-ministro Gilberto Carvalho. Há alguns meses, Carvalho chamou a Aécio de playboyzinho, e o candidato derrotado nas eleições de outubro devolveu, lembrando seu envolvimento no escândalo de propinas de Santo André, que resultou na morte do ex-prefeito Celso Daniel. Hoje, Embaçaí diz que o petista é o primeiro réu confesso da quadrilha do PT. Essa palavra quadrilha vai ser muito repetida ao longo do ano em consequência das investigações em curso no país.
Ao ser despedido do governo, o ex-ministro Gilberto Carvalho acaba por se tornar também o primeiro réu confesso da quadrilha do PT. A frase do ex-ministro deve ser guardada para a posteridade, até porque será muito útil ao Ministério Público e às autoridades nas investigações que vêm ocorrendo, disse Embaçaí. STF não autoriza João Paulo Cunha a fazer curso em faculdade de teologia. Justiça considerou que o pedido do mensageiro não tem caráter de urgência. Brasília. Condenado no julgamento do mensalão, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, não conseguiu a autorização do Supremo Tribunal Federal, STF, para realizar um curso na Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília, marcado para o período que vai de 5 a 9 de janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa do STF, o presidente Ricardo Lewandowski considerou que o pedido não tem caráter de urgência. Por isso, só será analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação penal 470, após o recesso forense, ou seja, no início de fevereiro. Na prática, o prazo inviabiliza a realização do curso. Em dezembro, o STF negou um pedido de Cunha para progredir do regime semiaberto, em que poderia trabalhar fora e apenas dormir no presídio, para o regime aberto, no qual pode cumprir o resto da pena em casa. Na decisão, o STF exigiu que, antes de progredir de regime, o ex-deputado deve restituir aos cofres públicos R$ 536,4 mil desviados da Câmara, referência ao dano que causou sua condenação por peculato. João Paulo Cunha foi condenado a 6 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto. Chuva causa transbordamento de córrego na zona norte de São Paulo. Na mesma região, vândalos apedrejaram e incendiaram um ônibus. As chuvas voltaram a atingir a capital paulista na tarde de ontem, sábado. O temporal foi mais forte na zona norte de São Paulo, onde um córrego transbordou na região da Parada de Taipas. Também choveu forte na região oeste. Segundo a Central de Gerenciamento de Emergências, CGE, da Prefeitura de São Paulo, não houve pontos de alagamento após a forte chuva. O estado de atenção para enchentes teve início às 15h35, ou 3h35 da tarde, e durou até às 5h05 da tarde, 17 horas e 5 minutos. A Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, também não informou pontos de alagamento na capital paulista. No mesmo bairro, vândalos apedrejaram e incendiaram um ônibus. Ainda não se sabe se o coletivo ficou parado por causa do transbordamento de um córrego na região. Uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou depois que o veículo já estava completamente em chamas e apagou o fogo. Segundo uma versão da Polícia Militar da Globo News, o ataque ao ônibus seria uma manifestação de moradores da região depois que 5 pessoas ficaram feridas após a queda de uma árvore sobre uma casa no bairro, também por causa das chuvas. No ano passado, pelo menos 248 ônibus e micro-ônibus foram destruídos e incendiados em São Paulo. De acordo com a previsão da CGE, o tempo seguirá instável em São Paulo hoje, domingo. A continuidade das chuvas entre a noite e a madrugada eleva o risco para a formação de alagamentos e deslizamentos de terra na Grande São Paulo, informou em nota a Central de Gerenciamento. Desde o início da semana, quando tempestades atingiram a capital, cerca de 600 árvores caíram. Cerca de 100 delas, segundo a Prefeitura, ainda deixam ruas parcialmente interditadas e áreas sem energia elétrica. Pela primeira vez em sua história, o Parque do Ibirapuera chegou a ser fechado para a retirada de árvores que caíram por causa do vento de quase 100 km por hora. Segundo a AES Eletropaulo, cerca de 50 árvores de grande porte atingiram a rede elétrica, deixando aproximadamente 500 mil consumidores sem energia. A prestadora de serviço não informou quantas pessoas ainda permanecem sem eletricidade. Ventos fortes também arrancaram parte das telas de projeção do edifício Copan, criação do arquiteto Oscar Niemeyer, que está sendo reformado. Ontem, a sede da Polícia Federal ficou sem energia e os serviços de entrega e pedido de passaporte foram suspensos. Na região do sistema Cantareira, que abastece cerca de 6 milhões e meio de pessoas, foi registrada chuva fraca na quinta e ontem, sábado, mantendo, ou seja, sexta. Bom, mas enfim, mantendo o nível de seus reservatórios em 7,1%. 3 dos demais sistemas que abastecem São Paulo, Alto Tietê, Alto Cuti e Rio Claro, também ficaram estáveis. Guarapianga e Rio Grande tiveram queda de volume. Estado americano de Illinois estende o uso de maconha medicinal a crianças.
O uso da planta como medicamento por hora só é autorizado em casos especiais como tratamento de crises graves de epilepsia. Chicago, Estados Unidos. Randy Gross espera reunir-se novamente com sua família graças a uma nova lei no estado americano de Illinois que incluiu crianças no programa estatal de maconha medicinal, quase um ano depois que sua esposa foi ao Colorado para que seu filho recebesse tratamento que alivia crises graves de epilepsia. Segundo a Associated Press, Randy vive e trabalha em Illinois. Sua esposa Nicole mudou-se com seus 2 filhos para que seu menino de 8 anos de idade pudesse legalmente tomar 1/4 de colher de chá de óleo de maconha a cada dia. Podemos dizer que ele está se sentindo melhor, disse Nicole Gross sobre o seu filho Chase, que também tem autismo e usa linguagens de sinais. Ele combina 4 ou 5 sinais dizendo: irmão, ir jogar lá embaixo. Ele se envolve mais, faz melhor contato visual. Se ele percebe algo estranho em seu programa de TV, ele vai bater palmas e nos dar tapinhas nas costas. O Departamento de Saúde Pública de Illinois anunciou em dezembro que, em situações especiais, pacientes jovens são capazes de usar maconha medicinal para qualquer uma das cerca de 40 condições de saúde já autorizadas para adultos, embora algumas, como agitação decorrente da doença de Alzheimer ou Alzheimer, não sejam condições da infância. Peitos de atrizes levam China a censurar a novela. O programa saiu do ar e voltou com enquadramentos fechados para não mostrar os corpos das protagonistas. Pequim, ou Beijing. Uma novela histórica chinesa voltou ao ar ontem, sábado, depois de ter sido tirado do ar sem explicação alguns dias antes. Na versão reeditada, os closes e planos super fechados nos rostos das atrizes confirmaram suspeitas de internautas do país que haviam denunciado a razão do sumiço do popular programa. Os vestidos decotados provocativos das protagonistas, que deixavam entrever as curvas dos peitos, foram alvos de censura. A novela reconta a história da única imperatriz chinesa, Wu Zetian, no fim do século VII. Ou melhor, sétimo. Se antes a produção caprichava na exploração das formas voluptuosas das mulheres, sobretudo da estrela internacional Fan Bingbing, que vive a monarca, agora só aparecem os rostos delas, segundo a agência chinesa Xinhua. Na época da interrupção da emissão de A Imperatriz da China, uma semana depois da estreia, em 21 de dezembro, os produtores alegaram problemas técnicos. A poderosa administração de Estado para a imprensa, edição, rádio, cinema e televisão, controlada com mão de ferro pelo Partido Comunista, se negou a explicar os motivos da suspensão. Fontes sustentam que a cúpula política teria se irritado com a produção. Só elogios escapam de censura. As regras de censura na China são opacas e nunca explicadas, a menos que um filme transmita uma imagem particularmente elogiosa do povo chinês. É raro que passe intacto pelo crime de censores. Frequentemente, a censura aos meios chineses é política e afeta obras consideradas nefastas para a estabilidade da sociedade, ou que veiculem mensagens consideradas contrárias aos interesses do partido. Também tem sido cada vez mais comum a ingerência sobre obras que atentem contra a moral e as tradições de um país tido como conservador. A tesoura se aplica a cenas de nudez e à sugestão de relações sexuais, bem como às sequências violentas. E agora, quem vem aí? Ela, com uma roupa muito bonita, uma roupa cor laranja, muito linda. Uma blusa cor laranja. Ela vem aí. Bibi Chalaca. Como diz o Wagner Montes, rasga! Ai, obrigado, André Amorim. Você é muito gato, viu? Até você. Na coluna de Gustavo Sartre, qual é o biquíni ideal para gestantes?
Annelise está grávida e deixou a seguinte pergunta no blog do Gustavo Sartre, do r7.com. Olá, Gustavo Sartre. Gostaria de saber o tipo de biquíni que combina com mulheres grávidas. Pois estou grávida de 6 meses e estou nessa dúvida cruel. Será que você pode me tirar essa dúvida? E o Gustavo Sartre simpaticamente responde: olá, primeiro obrigado pela confiança em meu trabalho. É muito bom contribuir para esse momento especial na sua vida. A verdade é que o biquíni para gestantes em fase avançada, após 6 meses, deve ter uma modelagem específica e vale a pena você fazer esse investimento para que você possa se sentir confortável. Os biquínis tradicionais costumam ficar muito baixos embaixo e não dá a proteção ideal na parte superior. Nesse caso, o modelo deve ser triângulo mais largo em cima para suportar o volume extra nos seios e embaixo deve ter uma faixa adicional que você pode inclusive regular mediante o período da gestação. Algumas marcas fazem esse tipo específico de peça. Bom, e na coluna do meu gatão Léo Dias, a mulher brasileira tem quase uma obsessão pelo casamento. Ingrid Guimarães tem loucura para ter uma festa de casamento apenas na ficção. Em Loucas para Casar, que estreia nesta quinta-feira, a atriz sonha com um grande dia da noiva e briga com outras duas pretendentes pelo amor do galã, interpretado por Márcio Garcia. Na vida real, mora junto com o artista plástico René há 9 anos e nunca teve o sonho de se casar na igreja com festão. Dá um trabalho danado e você fica o dia inteiro de salto tirando fotos, brinca. Vinganças contra ex também não fazem parte de sua vida. E ela disse: nunca me vinguei, apenas parti para outra. Mãe da pequena Clara, ela pensa em aumentar a família e diz que nunca se achou bonita numa entrevista a seguir. Nessa Ingrid Guimarães é muito linda, viu? Mas aquele negócio, eu sou mais eu, tá? Beijo no ombro. Mas eu vou ler a entrevista mesmo assim. Em respeito a você, espectador do Jornal André Amorim. Aliás, eu amo os espectadores do Jornal André Amorim, viu? Tem gente me perguntando na rua: ah, Bibi, eu adoro tua coluna, Bibi. Adoro a coluna sobre as colunas. Léo Dias pergunta: você na infância... pergunta a Ingrid Guimarães: você na infância sofria bullying? Que acabei sem querer pular uma pergunta. Só um instantinho, gente. Você na infância sofria bullying por ser muito magro? Hoje está de bem com seu corpo? E a Ingrid respondeu: eu errava a pau e tinha aqueles apelidos que as magrelas têm na adolescência. As magrelinhas da adolescência são as gostosas aos 40. Hoje eu amo meu corpo, nunca lutei com a balança, mas me cuido porque depois dos 40 até as magrelas precisam se cuidar. Tenho uma alimentação saudável e malho quando dá. Pergunta o Léo Dias: você disse que hoje se sente mais bonita do que na adolescência. Acha que a maturidade a fez ver a beleza de uma outra forma? E a Ingrid respondeu: eu me acho realmente mais bonita agora. Fui uma adolescente meio esquisita. Mas a maturidade e a terapia trazem um olhar mais amoroso para a gente mesmo. E para mim, a beleza vai muito além de nariz e um corpo perfeitos. A beleza tem a ver com charme, carisma,
sexualidade e espontaneidade. Léo pergunta: mesmo assim, o que mudaria em você? E a Ingrid responde: talvez um pouco mais de peito. E o Léo pergunta: você é vaidosa? Bate ponto no salão? E a Ingrid responde: não tenho tempo nem saco de ir ao salão. Aproveito para fazer a unha quando faço algum trabalho, ou levo a minha filha e a gente faz um programa de mulherzinha. Trabalho muito, escrevo, produzo e acabo não tendo muito tempo para cuidar da beleza. Mas invisto em coisa boa quando se trata de beleza e tenho uma boa dermatologista. Sou obsessiva para cuidar de pele e cabelo. O Léo Dias faz mais uma pergunta: já fez alguma plástica ou usou botox? E a Ingrid responde: isso é um segredinho feminino. E o Léo: Malu, sua personagem no filme Lucas, para casar sonha com um casamento na igreja e com um pedido de casamento. Você também sempre foi louca para casar? A Ingrid responde: eu e Renê estamos juntos há 9 anos. Nunca tive o sonho de princesa daquela festa que dá um trabalho danado e você fica o dia inteiro de salto tirando fotos. Eu tinha o sonho de ser mãe e realizei. Casamentos já foram, mas todos na ficção. O Léo pergunta: no filme, Malu descobre que o namorado mantém relacionamento com outras meninas também. Já foi enganada assim por algum namorado? Já perdoou uma traição? Se vingou? E a Ingrid respondeu: depende da situação, do meu acordo de relação. Nunca me vinguei, apenas parti para outra. Mas o filme fala de uma mulher muito comum, aquela que vive para o homem. Só essa graça na vida se tiver alguém. Aquele tipo que praticamente se transforma na personalidade do homem que está com ela. A mulher brasileira tem quase uma obsessão pelo casamento. Mesmo as que querem parecer modernas, no fundo ainda carregam aquele sonho da festa, do vestido, do dia de princesa. Tanto que o vestido mais copiado do ano foi da Kate Middleton. Inclusive eu uso uma réplica desse vestido no filme. Desculpe. É que às vezes me dá um ataque, mas agora já estou pronta já. Léo pergunta: você é mãe de uma menina, a Clara. Tem vontade de ter mais filhos? E a Ingrid responde: tenho sim. A Ingrid: o Léo: você é consumista? Com o que gasta mais? E a Ingrid responde: sou uma consumista pontual de viagem, daquelas que acha que viajou, liberou, até porque realmente os preços lá fora são muito tentadores. O Léo perguntou: qual foi a coisa mais cara que comprou? E a Ingrid: a coisa mais cara que comprei foi meu apartamento, e foi a melhor compra da minha vida. Mas hoje a classe média invadiu os Estados Unidos. Gravando a segunda temporada do Além da Conta, do GNT, me senti andando no Carnaval da Bahia. São milhões de brasileiros que viajam só para comprar. Nem a praia eles vão. Brasileiros que se sentem explorados com os preços do Brasil e que querem ter acesso a marcas e coisas boas. E que se sentem à margem disso no Brasil. Compram sem culpa porque acham que estão economizando. É uma maratona, como se Miami fosse sumir do mapa a qualquer momento. O Léo pergunta: o seu quadro, um fantástico, também fala sobre consumo, não é? E a Ingrid: o Compro Logo Existo fala do consumo desde a maternidade da maternidade até a maturidade. Gravei na José Paulino, nas feiras de grávida, na feira do automóvel, e te digo, nunca se consumiu tanto como hoje. O brasileiro é o povo mais endividado do mundo. A Rua 25 de Março, o maior centro popular de São Paulo, está lotada, assim como é Oscar Freire, a rua com as lojas mais caras de São Paulo. A gente consome tudo, de comida a roupas, cosméticos, internet, fotos, imagens.
Tudo se compensa no ter alguma coisa, no possuir. Léo, o que deseja fazer na TV que ainda não fez? Tantas coisas, papéis diferentes, ministérios, outros registros. Trabalhar com diretores, dos quais eu nunca trabalhei, e antes do meu trabalho, me desafiar sempre e cada vez mais. Léo, quem são as suas inspirações na profissão? E a Ingrid? Irene Ravache, Fernanda Torres, Tina Fey, Kristen Wiig e Meryl Streep. E para fechar, Léo Dias faz a última pergunta. Lembra de algum trabalho seu que foi um fracasso e a deixou triste? E a Ingrid: já fiz espetáculo para 2 pessoas na plateia. Programa na TV que saiu do ar antes do tempo. Faz parte. Essas coisas a gente simplesmente aprende e apaga. E agora eu passo a bola pro meu gostosíssimo André Amorim, o Tony Ramos do web jornalismo. Ataca, André Amorim, seu fogoso. Maravilha! A tua aparição, me bichalaca. Beijo bem gostoso pra você, gata. Pois bem, sem dificuldades, Cruzeiro estreia na Copinha com vitória sobre o ABC. Fabrício Gabriel Moura e Gabriel Lousada marcaram os gols que garantiram um trunfo do time celeste por 3-0 ontem, sábado, em Indaiatuba, São Paulo, sede do Grupo O. O Cruzeiro estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória sem dificuldades sobre o ABC de Natal ontem, sábado, no estádio Ítalo Mário Limonge, em Indaiatuba, sede do Grupo O. A Raposa derrotou o time do Rio Grande do Norte por 3-0 e assumiu a liderança da chave. O zagueiro Fabrício, o meia Gabriel Moura e o atacante Gabriel Lousada marcaram os gols que garantiram o triunfo do time celeste. O próximo compromisso do Cruzeiro na competição será contra a Aguaína, na próxima terça-feira. No mesmo dia, o ABC encara o Primavera. A Raposa abriu o placar. Primavera, que é um time lá de São Paulo. A Raposa abriu o placar na. A Aguaína me parece que é do Tocantins, se eu não me engano. A Raposa abriu o placar na partida logo nos primeiros minutos. O zagueiro Fabrício aproveitou o cruzamento na segunda trave, dominou com estilo e chutou para o fundo da rede. O segundo tempo celeste foi de pênalti, cometido pelo volante Igor, que colocou a mão na bola dentro da área. Na cobrança, Gabriel Moura bateu no canto direito e ampliou o marcador. No segundo tempo, o ABC voltou mais ofensivo e criou algumas chances, mas não conseguiu vazar a defesa celeste. A Raposa fechou o placar já nos acréscimos. Gabriel Lousada contou com o desvio da zaga para vencer o goleiro do time potiguar e fazer 3-0 para o Cruzeiro. No outro jogo do Grupo O, a Aguaína venceu o Primavera por 2-1 e ocupa a vice-liderança da chave com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, mas ficando em desvantagem no saldo de gols. Mari Paraíba exibe corpão ao postar foto praticando stand-up paddle. A prática do stand-up paddle parece que realmente virou uma tendência neste verão. A musa do vôlei Mari Paraíba mostrou ontem, sábado, que também é adepta da modalidade. Uma espécie de surf com remo. E no Instagram, a jogadora do Minas Tênis Clube, que já posou para Playboy anos atrás, deixou seus seguidores babando, como dizia naquela música da Anitta, né? Ao postar uma foto em clima, ou melhor, em cima da prancha, exibindo um corpo invejável. Podolski veste a camisa da Inter, assina e já pode encarar a Juventus. A atacante já foi apresentada ao técnico Mancini e pode ficar à disposição para a Clássico. É emprestado por 6 meses pelo Arsenal, o atacante Lucas Podolski já vestiu a camisa da Inter de Milão, após passar nos exames médicos neste sábado. Ontem, né? Após procedimentos formais, o alemão foi apresentado ao técnico Roberto Mancini, que pediu sua contratação logo que chegou ao Nerazzurri. Podolski já pode estrear na terça-feira contra a Juventus em Turim. Ele recebeu o apoio de aproximadamente 100 torcedores da Inter no aeroporto na noite de sexta-feira. No Arsenal,
o atacante vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Arsene Wenger. Ou Arsene Wenger. Não é no Arsenal. É o técnico Arsene Wenger, ou Wenger, como que, e pediu para ser negociado. Durante a Copa, Podolski foi um dos xodós da seleção da Alemanha durante a Copa do Mundo e caiu nas graças da torcida brasileira. Inclusive escrevendo, né, frases em português no Twitter. Outro reforço no Botafogo. Roger Carvalho será apresentado amanhã, segunda-feira. O zagueiro que atuou pelo Vitória no Brasileirão acertou com o Glorioso. O zagueiro Roger Carvalho é o mais novo reforço do Botafogo. O defensor de 28 anos defendeu o Vitória no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele deve ser apresentado na segunda-feira, juntamente com outros reforços do Glorioso no Engenhão. Roger Carvalho vai assinar contrato de empréstimo por 1 ano com o Botafogo. Como sofreu uma cirurgia para a reconstrução dos ossos nasais no dia 17 de dezembro, após choque num treinamento, o jogador só deve estar apto para treinar e jogar sem qualquer tipo de problema no início de fevereiro. Além do rubro-negro baiano, Roger Carvalho já atuou por São Paulo, Figueirense, Genoa da Itália e Bolonha na Itália, entre outros clubes. A experiência do zagueiro chamou a atenção do departamento de futebol do Botafogo. Roger Carvalho vai se juntar a Alisson, recém-contratado, Matheus Dankler e Igor Rabelo. Com 28 anos, ele deve ser o jogador mais experiente entre os zagueiros. Vasco encaminha acerto com o atacante Vitor Bolt e lateral esquerdo Eric. Os jogadores fazem exames médicos em São Januário e devem se juntar ao grupo que vai fazer a pré-temporada em Pinheiral a partir de amanhã, segunda-feira. Dupla é a aposta da diretoria. O Vasco está praticamente acertado com mais 2 reforços para a temporada 2015. Trata-se do lateral esquerdo Eric, de 21 anos, e do volante Vitor Bolt, de 27 anos. Os dois jogadores realizam exames médicos em São Januário neste fim de semana e, se tudo correr bem, devem assinar contrato com o Cruz Maltino. São 2 apostas da diretoria para a temporada que se inicia. Vitor Bolt pertence ao Madureira e tem contrato até mais de 2016. Sendo assim, chega por empréstimo. A cúpula de futebol do Cruz Maltino ainda avalia se o vínculo será até o fim do Campeonato Carioca ou fim do ano. Já Eric ficou sem contrato no dia 31 de dezembro com o Olaria, que estava emprestado ao Boa Vista, e deve assinar vínculo de 1 ano. O vice-futebol José Luiz Moreira confirmou as negociações. Existe essa possibilidade, sim. O Vitor se destacou pelo Madureira e deve chegar por empréstimo, mas ainda estamos estudando o tempo. Já o Eric é uma aposta nossa. É um jogador que foi muito bem nos juniores do Bahia em 2013 e ano passado também se destacou no Olaria, comentou ao Lance.net. Vitor Bolt é em referência ao atleta jamaicano Usain Bolt, foi revelado pelo IAP do Maranhão e já teve passagens por Imperatriz, também do Maranhão, Olaria, Belenenses de Portugal e Bahia. Em 2013, abandonou a carreira de futebol e foi jogar futsal, competição disputada em campo com dimensão menor e de grama sintética. Ano passado retornou ao futebol tradicional e foi um dos destaques do Madureira da Série C. Pelo Cruz Maltino, o volante terá a concorrência de outros 6 jogadores da posição: Guinhaçu, Sandro Silva, John Clay, Lucas, Jean Patrick e Jonatas Paulista. Lucas e Jean Patrick também foram contratados neste ano, enquanto Jonas foi promovido ao profissional. Sandro Silva foi reintegrado. Já Eric foi revelado nas categorias de base do Olaria e teve passagem pelos juniores do Bahia em 2013. Ano passado ele retornou ao Olaria para disputar a Série B do Campeonato Carioca e no segundo semestre foi emprestado ao Boa Vista para jogar a Copa Rio. Com a chegada de Eric, o Vasco passa a ter 5 atletas na lateral esquerda: Lohan, Henrique, Marlon, Cristiano e o próprio Eric. Segundo o Lance.net apurou, Henrique ou Marlon podem ser emprestados para outros clubes em breve, já que tem vínculo extenso com o Cruz Maltino. Madiada sobre o Fluminense. Cedo interesse pela imprensa. Madiada sobre o Fluminense. Cedo interesse pela imprensa. Meia do Danúbio despista sobre negociações com o tricolor das Laranjeiras, diz que espera retornar às férias para definir futuro. Enquanto o Fluminense se mantém calado sobre o uruguaio Camilo Madiada,
O jovem jogador do Danúbio, por sua vez, se manifestou pela primeira vez sobre as negociações com o tricolor carioca. Sem confirmar as conversas, o meia diz que soube do interesse apenas por meio de informações divulgadas pela mídia, mas diz não ter detalhes sobre a real chance de se transferir para o futebol brasileiro. Eu sei que existe o interesse por parte da imprensa, mas não sei como está a negociação. Estou de férias até amanhã, segunda-feira, dia 5, disse o apoiador ao jornal El Observador. As conversas tiveram início nos últimos dias e são conduzidas diretamente pelo vice de futebol, Mário Bittencourt. O dirigente, porém, avisou por meio da assessoria de imprensa do clube que não concederia entrevistas. Uma das principais revelações do futebol uruguaio, o Madiara, que tem 23 anos, se encaixa dentro do perfil buscado pelo Fluminense após o rompimento com a Unimed. Sem fazer altos investimentos, o clube aposta em jogadores jovens que possam trazer retorno em campo e futuramente financeiro. Moreira do Libertad, do Paraguai, recebe propostas de empréstimo do Flamengo. O rubro-negro já pensa no lateral direito, visando o período pós-Léo Moura. Já pensando no período pós-campeonato carioca, quando o lateral direito Léo Moura deixará a Gávea, o Flamengo está procurando mais um jogador para a posição. Já conta com o Pará, que está deixando o Grêmio para acertar com o rubro-negro. O nome da vez é Jorge Moreira, Jorge Moreira, que pertence ao Libertad do Paraguai e tem passagem pela seleção do país. A diretoria carioca já fez uma proposta de empréstimo pelo atleta no período de uma temporada e aguarda uma resposta dos dirigentes paraguaios até o fim desta semana. Inicialmente, a ideia do Libertad seria apenas vender os direitos de Moreira, que tem 24 anos. O valor necessário para desembolsar é de 1,8 milhão de dólares, aproximadamente 4,8 milhões de reais. Entretanto, o lateral direito tem a vontade de defender um clube fora do Paraguai, estando no Libertad desde 2010, mostrando-se ao mercado internacional. Este ponto pode facilitar as condições iniciais de transferência colocadas na mesa pela equipe paraguaia. E agora, as notícias bizarras. Cadáveres são salvos de incêndio em crematório. 15 corpos foram salvos de um incêndio que atingiu um crematório em Innisfail, em Ontário, no Canadá, na quarta-feira, dia 24 de dezembro do ano passado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma rápida reação às chamas conseguiu retirar do local os cadáveres que aguardavam a cremação. Tentar proteger os corpos para suas famílias se tornou nossa prioridade e alcançamos sucesso, disse John Tagg, chefe dos bombeiros da cidade All-Star. Os corpos retirados das chamas foram levados para casas funerárias da cidade. O incêndio destruiu totalmente o local. O prejuízo é estimado em cerca de 5 milhões de reais. Aí é dose, viu? Bom, eu quero fazer uma correção. Foi só uma notícia bizarra, tá? O destaque bizarro é só uma notícia bizarra, tá bom? E Império. Zé Alfredo descobre que sua fortuna foi roubada e fica na miséria. O comendador vai tomar um susto ao perceber um rombo em sua conta no exterior. José Alfredo, Alexandre Nero, vai ficar impactado nos próximos capítulos quando perceber que toda a grana que havia desviado da Império saiu de sua conta na Suíça. O choque acontece quando ele vai acessar o extrato pela internet com o propósito de sacar dinheiro para pagar a fiança de José Pedro, Caio Blá. Em seguida, ele chama Cristina, Leandro Leal, para planejar uma viagem à Europa para descobrir quem foi culpado pelo rombo na conta. A desconfiança vai recair sobre Maurílio, Carmo Dalla Vecchia, cada vez mais decidido a casar-se com Maria Marta, Lília Cabral, dentro de um mês. Vamos conferir a sequência da cena divulgada pela colunista do Jornal Globo, Patrícia Kogut. Como assim? Não temos um tostão furado? Pergunta a Cris. Eu explico melhor. Consultei um banco na Suíça e a conta está zerada. Não restou na dica de nada. Aí liguei para lá imediatamente, mas não consegui
mas não consegui muitas explicações. Só sei que alguém com o número da conta e a senha foi até lá e me tirou milhões e milhões em dinheiro, em joias e em barras de ouro. Se a pessoa foi esperta e me conhecer muito bem, ia deduzir a senha. Aí tem dedo de outra pessoa, um gênio do mal, mais terrível inimigo que eu já enfrentei. Mal e diz. Em seguida, Zé Alfredo telefona para Maria Isis, Marina Rui Barbosa. Além de me amar morto, você também vai me amar pobre? Toda a fortuna, Isis, foi roubada, explica a filha. Angelina Jolie revela o motivo que a fez casar com Brad Pitt. A atriz e o galã se casaram oficialmente no ano passado. Angelina Jolie e Brad Pitt estavam juntos e viviam uma relação muito tranquila já há quase uma década e possuíam uma relação para lá de estável com 6 filhos, mas apenas decidiram se casar oficialmente no ano passado. Em entrevista ao jornal Daily Mirror, a atriz afirmou que hoje se sente diferente e que a união não foi uma necessidade em comum, mas sentiam a vontade de aproximar ainda mais esta união com seus pequenos. O que foi adorável foi que nós não sentimos que faltava algo ou uma necessidade de casar. Nós nos sentimos tão completos e o compromisso com as crianças já é algo inevitável. Por isso, já tínhamos esse compromisso. O que nós queríamos era voltar a ter um compromisso mais aprofundado e queríamos celebrar nossa união com os nossos filhos, disse. Angelina e Pitt se casaram em agosto de 2014, depois de 2 anos de noivado. Além disso, os astros se conheceram durante as gravações de Sr. e Sra. Smith em 2004. Amber Rose chama Shiloh Jolie Pitt de criança transgênero. A modelo causou polêmica por comentários sobre a filha de Angelina e Brad Pitt. A modelo Amber Rose causou polêmica ao chamar a filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh Jolie Pitt, de criança transgênero. A ex de Kanye West postou uma foto de Shiloh de terninho e escreveu: "Como é lindo John Jolie Pitt." Mas Rose só estava fazendo um comentário em cima de uma notícia da revista Star de que a menina de 8 anos quer mudar seu nome de uma vez para John. Angelina e Brad nunca confirmaram isso e nunca falaram abertamente sobre o problema de identidade de Shiloh. Amber Rose comentou sobre John, nascido em uma família perfeita para ele. Criança transgênero. Ou melhor, #criança transgênero. #apoio. Ela deixou seus seguidores muito irritados com o que escreveu por se tratar de uma criança. André Suresh faz primeira aparição após a internação. O modelo caminhou pelas ruas de Florianópolis. André Suresh foi fotografada caminhando pelas ruas de Florianópolis, em Santa Catarina, na manhã de ontem, sábado, dia 13. O flagra acontece poucos dias após a alta hospitalar da modelo, que chegou a ficar entre a vida e a morte. Os próprios médicos orientaram a Andressa para que aos poucos retomasse a vida normal através de caminhadas. Além disso, a loura de vestido longo para esconder cicatrizes aproveitou para ler num ambiente tranquilo da capital catarinense. Uracha aparece com feição tranquila, lendo o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, do líder religioso Masaharu Taniguchi, líder religioso japonês, fundador da Seishon no-ie. Ele prega que o homem deve procurar sua própria felicidade mentalizando-a. O caso. Em 29 de novembro de 2014, Andressa foi internada no Hospital Conceição, em Porto Alegre, com quadro de infecção após complicações no uso de hidrogel nas pernas. Ela chegou a ficar quase um mês hospitalizada na UTI, quando foi guerreira o suficiente para se recuperar. Muito bem. Jennifer Lopez confessa ter pensado que morreria com a separação. Cantora comentou sobre o fim do relacionamento com Marc Anthony. Na véspera do ano novo, os norte-americanos, e em especial os fãs de Jennifer Lopez, assistiram na televisão a um documentário sobre a vida da cantora Jennifer Lopez, Dance Again, ou melhor, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, Dance Again, tratou principalmente a respeito do sucesso da artista. Atualmente com 45 anos, a estrela confessou que um de seus piores momentos foi após a separação do marido Marc Anthony. Nos bastidores, ela recordou que por certas vezes lhe considerou difícil superar o trauma com o fim do relacionamento.
Lembro-me de estar nos camarins e sentir que não era capaz de me levantar de manhã. Não há dor como aquela. Não há dor nem fracasso maior do que quando passamos por um divórcio. Aquela esperança, aquele sonho, aquele conto de fadas, é tudo destruído. Sentimos que vamos morrer. Sentimos que falhamos. Sentimos que tentamos tudo e não conseguimos, disse. Jennifer Lopez e Anthony se casaram em 2004 e tiveram um casal de gêmeos, Max e Amy, de 6 anos. Paris Hilton posa só de roupão e causa frisson. A socialite presenteou seus seguidores com uma foto bem sensual. Paris Hilton decidiu ousar na noite de ontem, sexta-feira, dia 2, e postou uma foto em seu perfil no Instagram, onde aparece só de roupão e exibindo um generoso decote, enquanto estava se preparando para um banho bem relaxante. A socialite relatou que está em um spa em Las Vegas, nos Estados Unidos, e irá aproveitar para recarregar as energias, principalmente pensando no ano que está começando agora. A bela causou um verdadeiro furor na rede social com a imagem postada e recebeu diversos elogios de seus fãs. Além disso, a musa também atua como DJ e toca em festas nos lugares mais badalados do mundo, como Ibiza, entre outros. Capítulo de Boogie Woogie de amanhã, segunda-feira, dia 5 de janeiro. Sandra conta para Madalena sobre a farsa de Vitória. Vitória finge passar mal ao ver Elise trabalhando, ou melhor, ao ver Elise tratando Beatriz mal. Sandra pede para Paulo se afastar de Vitória, e se enfurece ao saber que já sabia da farsa da Patricinha. Mário e Gilda querem Suzana fora da Star Trip. Sandra decide contar a farsa da Vitória para Madalena. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Passageiros protestam e o Ministério Público do Rio quer barrar o aumento da passagem de ônibus. O aumento de 3 para R$ 3,40 na passagem dos ônibus urbanos do Rio de Janeiro, válido a partir de ontem, dia 3, sábado, gerou protestos dos passageiros e motivou o Ministério Público, MP, a questionar a legalidade do reajuste autorizado pela Prefeitura. Nos pontos de ônibus, a indignação era generalizada, pois o aumento chega a 13,3%, praticamente o dobro da inflação registrada no ano passado, de aproximadamente 6,5%. Foi um absurdo, vai pesar muito no meu bolso, protestou o serralheiro Mário Bonifácio Cardoso enquanto corria para pegar o seu ônibus. Os cariocas pagam a partir de ontem 13,3% a mais no preço das passagens de ônibus municipais, o que levou o preço do bilhete de R$ 3 para R$ 3,40, ou para R$ 3,40. Esse aumento foi um absurdo, ninguém teve aumento assim. Pegou muita gente de surpresa, vai fazer muita diferença no orçamento. Achei abusiva essa passagem, disse a diarista Rita Salviano. Foi péssimo, horrível, só tem ar-condicionado no inverno. No verão não tem nada, completou a acompanhante Mary Gomes. Um dos argumentos da Prefeitura para o índice de reajuste foi justamente poder aumentar o número de ônibus com refrigeração. Atualmente, 28% da frota urbana na cidade do Rio de Janeiro tem ar-condicionado e tem praticamente indispensável durante o verão, quando as temperaturas passam dos 40 graus Celsius. O aumento de 40 centavos motivou o promotor Rodrigo Terra, da Promotoria da Defesa do Consumidor, a questionar a medida na Justiça. Segundo ele, é preciso que as empresas expliquem melhor o método de cálculo das tarifas. O objetivo de qualquer concessão de serviço público essencial é transferir o bônus e ônus do serviço, ou seja, o risco é do particular que explora o serviço, e não mais do poder público. O que se vê, algumas vezes, é infelizmente contrário à privatização do lucro e à socialização do prejuízo, disse o promotor em nota divulgada pela assessoria do Ministério Público. O secretário municipal de Transportes, Rafael Pisciani, explicou que o aumento faz parte dos contratos firmados e prevê maior número de ônibus refrigerados. É uma questão contratual que o poder concedente tem de cumprir para se colocar em condição de cobrar da concessionária a prestação de serviço de qualidade irregular. E nós fiscalizaremos mais as empresas e cobraremos mais melhorias. Em 2015, o reajuste virá acompanhado da obrigação da implantação de 50% das viagens em carros com ar-condicionado, disse Pisciani. Vamos ver, né, se eles realmente cumprirão esse prazo, né? Galera, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2811 de hoje, domingo 4 de janeiro de 2015. Fica por aqui. Um beijo bem gostoso para vocês.
Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Papai. Fui.